Vamos embora para mais um vídeo. Olha aqui o assoalho. Deixei secar bastante as prestas, apareceu muitas frestas. Agora, olha o serviço que a Andrea está fazendo. Passando massa de calapetar em todo o piso. Depois é só correr uma lixa em cima e fazer a limpeza. A massa que está usando é essa Viapol F12. Inclusive está usando bastante produtos da Viapol aqui. Bom, no vídeo anterior eu trabalhei nesse banheiro aqui. Hoje eu acabei de colar ele. Comecei ontem no finalzinho do dia colando as peças ali, chegou até aqui e finalizei colando aqui. Agora é só esperar secar para fazer a limpeza e vir com o rejunte. Hoje eu vou começar no banheiro de cá. Lembrando que não comentei nos vídeos anteriores, mas o chão com certeza tem que ser impermeabilizado para se... A porta bateu. Para se acaso o rejunte falhar e a água passar para baixo, não vazar para o banheiro de baixo, não manchar os tijolos e assim sucessivamente. Aqui foi passado 2 demãos. Depois que eu fiz essa parede aqui e caiu bastante massa embaixo, eu raspei a massa e passei mais uma demão. Lembrando que eu passei em volta aqui também. Como vocês sabem, a massa do contrapiso não adere direito nos cantinhos assim, ó. Passei 2 demãos aí também. E agora vamos... Espero que eu já tenha aprendido um pouquinho mais a mexer, instalar a cerâmica no banheiro. E agora eu vou tentar fazer um pouco mais rápido esse aqui. Lembrando que vai cerâmica na parede só na área molhada, na área do box, dos dois lados aqui. E esse banheiro, ele tem um diferencial aqui que a distância daqui para cá, e a distância daqui para cá é bem diferente. Fora de ângulo no caso. Como vocês acompanharam a casa toda fora de ângulo. Deu muito trabalho para fazer. Bom, chega de conversa, vamos aos preparativos. Vamos botar o nível a laser aqui, ver onde vai as peças aqui, começar a fazer os cortes necessários para encaixar na tubulação e vamos que vamos. Vamos lá, eu defini aqui aonde vai a cerâmica e vou tentar mostrar os detalhes de um banheiro que ele é fora de ângulo. Como vocês podem ver, esse plástico está mais ou menos cortado no ângulo e ele é fora de ângulo. Aí vamos mostrar os detalhes que eu preciso ficar atento para botar a cerâmica. Eu defini aqui, ó, eu tinha comentado que a cerâmica tinha 79, não, ela tem 76. Eu defini aqui como no outro banheiro com 85. Ops. Dá para ver mais ou menos aqui, né? 85. A trena segurando com a mão só é complicado. O que eu preciso fazer? Eu não vou intercalar uma peça pequena para cá e outra para lá. Uma para cá e outra para lá. Esse aqui eu vou cortar os filetes todos lá no canto. Porém, eu tenho que começar lá de baixo com um filete já de 9 centímetros. De lá para cá. Eu creio que seja 9. Não lembro direito. Para dar 85. Agora aqui, ó. Gravar em ambiente pequeno é bem complicado. Então vamos lá. Com a mão gravando e com a outra medindo. Aqui eu estou medindo que tem 1,42. Como esse banheiro é fora de ângulo, eu tenho que marcar aqui também 1,42. Ele está quase certo aqui. Eu vou só acertar ele para ficar certo. Isso é incrível, acertar para ficar certo. Pior que tá certinho, hein? O melhor que tá certinho, né? 1,42 e 1,42. Tá perfeito. Agora eu vou riscar. Fazer um risco aqui. Por que esse risco? Ele serve para mim já saber onde tá a marcação.
e delimitando a hora que eu for passar a argamassa. Lembrando que a gente tem já que prevenir, fazer de caso pensado, onde vai o vaso sanitário, não pode ficar muito colado no box. E um espaço para pia aqui também. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a distância do vaso que ficou. Ficou com 15 centímetros. Dá para sentar sossegado. Mais um detalhe também que tem que estar atento, a medida da saída de esgoto até a parede. Eu deixei com 32, portanto já com a folga para botar a cerâmica. Ali está na medida 31,5, está sobrando mais de 2 centímetros ali. Na verdade 30,5, não é 31,5, 30,5. É meio que padrão 30,5, 31. Agora eu vou mostrar a parte principal para você começar a sentar a cerâmica. Vamos escolher um lugar aqui para pôr. Deixa eu regular a distância. O laser tá aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro, ponto 1 ou 11 milímetros, mais ou menos. Aí vai subindo, ele vai se aproximando da parede. Lá em cima ele tá morrendo zero. Desse outro lado aqui eu não fiz a medida ainda, mas daqui a pouco eu vou mostrar. O que eu quero dizer com isso? Se você começar com uma peça inteira aqui, do jeito que tá, digamos que ele tá caído para dentro um pouco, você consegue ir remediando, cortando as peças até ficar no nível lá em cima. Sendo que esse lado aqui tem que seguir a risca certinho. Como eu vou deixar um pedaço pequeno aqui, aí eu vou cortar aquela peça pequena. Porém, se essa queda ou essa fora de prumo tivesse ao contrário, se você começasse rente lá embaixo, automaticamente ia abrindo espaço lá em cima. Abrindo espaço lá em cima e você começando com uma peça grande, inteira, ou você deixava aquele servicinho porco, ou você cortava um filetinho para pôr no canto. Então sempre tem que estar atento com esse detalhe também. Agora eu vou passar para o outro lado aqui só para tirar a teima, se está torto ou não. Ó, não sei se dá para enxergar pela câmera, mas ele está bem perfeitinho. Com a claridade aqui está atrapalhando ver. Esse lado aqui ficou bem certinho. Com a luz não dá para enxergar legal. Resumindo, é isso. Eu já fiz a base aqui para assentar as primeiras peças embaixo. Lembrando que ali ela está meio torta, ela vai subir um pouquinho e com calça embaixo. Não pode ficar muito colado no chão. Da mesma forma que acontece na parede, se você começar, por exemplo, de lá para cá e lá tiver mais caído, aí você vai ter que ir cortando a peça. Se você começar aqui rente e lá tiver caído, como por exemplo tem uma caidinha pro ralo aqui, você tem que ficar atento a isso também, porque senão vai ter que colar uma fitinha embaixo. E dito isso, vou cortar umas primeiras peças, estender aqui e começar a parte de cima. Lembrando que não vou fazer igual o outro banheiro, intercalado uma aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui. Vou fazer uma fita lá no canto. Depois veremos qual vai ficar mais bonito. Mais um detalhe que eu esqueci de mostrar. Aqui, de risca a risca, tá dando 85, ou de canto a risca, tá dando 85. E aqui tá dando 97. Ó, botei a Andréia para trabalhar ali também. É fácil de fazer isso aí, Andréia? Sim. Fácil, mas cansativo, né? Ela tá o dia inteiro nessa parte aqui, ó. O dia inteiro que eu digo ontem, o dia inteiro, e começou hoje. Daqui um pouco tá terminando. Lembrando que tem essa outra parte aqui também, ó. Isso aqui já tá feito, no caso.
Essa parte aqui eu já fiz a limpeza, já tirei os calços. Aqui eu coloquei agora. Antes tinha colocado aqui. Já coloquei uma peça ali, ó, no fundo. Falta fazer os acabamentos ao redor. Agora já dei uma limpeza no chão e vou começar a espalhar a cerâmica aqui e fazer os cortes necessários para ficar 100%. Com 99, 98 já tá bom. Como que eu começo aqui, ó? Eu corto uma cerâmica no meio, que eu vou colocar em diagonal, vai ficar um triângulo aqui. E aí na sequência, a outra peça já vai para cá e mais uma outra que eu preciso de cortar para lá. Aí, uma eu já corto ao contrário por causa do desenho dela. É esse mesmo desenho aqui, eu tenho que cortar ao contrário. Uma eu corto nesse sentido, outra eu corto nesse sentido. Senão ela não se encaixa com o desenho. Lá daquele lado que está fora de ângulo, aí vai ser o lugar mais ruim para cortar, porque você tem que fazer várias medidas para dar o distanciamento certo para não perder peça. E, inclusive, os furos dos ralos também. Mas eu tenho aquele truquezinho, né, que olha por cima assim, com laser, marca e corta. Vamos lá. Seguinte, tô colocando em diagonal e há quem diga que estraga muita peça, perde cerâmica, pega pedaços de recorte. Porém, eu digo que aproveita mais do que tudo. Todas as pontas que sobra assim, ó, tipo em triângulo, vários triângulos, dá para aproveitar em várias partes. Por exemplo, se você corta uma peça, se você põe no quadrado certo lá, no ângulo certo, sobrou uma ponta aqui, ó, você não vai aproveitar ela para nada. Passou menos do meio aqui, você já não aproveita nada. Isso aqui aproveita quase tudo. Essa é a minha opinião. Eu acho que sim. Detalhe, eu não vou cortar com o riscador, porque eu tenho lá minhas dúvidas se isso aqui consegue quebrar. Ó. Eu acho que não consegue não. Então vamos de Makita. Já mostrei para vocês que quebrou o dente da Makita. Quebrou desse lado e aí, na verdade é no disco de porcelanato, né? Aí eu fiz esses dois cortes para balancear ela. Por que que quebrou? Eu parei ela na madeira aqui e a hora que eu fui pegar eu entortei. Mas isso acontece até nas melhores famílias. E aqui, ó, quase que 99,9,2 que ela quebra. Certo, no caso, né? Agora essas duas partes aqui, ela meio que fica um pouquinho desgastada, um pouquinho torta. Então a gente faz isso. Lembrando que essa parte aqui vai ficar encostado na parede e o rejunte cobre. Eu só estou mostrando que eu gosto de deixar mais lisinho. Vou pôr essas duas peças lá, vamos ver o que que vai dar. A primeira peça eu cortei assim, agora pro canto eu vou cortar assim. Mais um cortezinho pro vaso. Depois de todos esses cortes, o início é isso aqui, ó. Cortei essas duas de uma pedra só, coloquei invertida. Essa aqui, fiz esse cortezinho. Essa aqui, ó, pode aparentar que ela tá no esquadro. Porém, eu precisei de tirar 1 centímetro daquele lado ali. Se você reparar bem lá no cantinho, deixa eu dar um zoom para mostrar o detalhe. Ela tá passando, ó, foi aquele tanto que eu cortei. Por quê? Provavelmente essa parede tá um pouquinho fora de esquadro. Se eu deixasse do jeito que estava, sem tirar um pedacinho dela, isso aqui ia abrindo. E a outra pedra já não cabia aqui. Agora cabe uma outra aqui, cortando a pontinha.
Lembrando que tem um ralo ali que eu já tenho que fazer o corte dele. E desse lado aqui, eu vou trabalhar para chegar naquele canto certinho. Depois, quando tiver tudo no chão, eu mostro para vocês. Eu quero ver se consigo terminar esse banheiro hoje para mostrar que eu consegui fazer a cerâmica de 2 banheiros em 4 dias. Ou seja, 2 dias para cada banheiro. Lembrando que de vez em quando eu dou assistência para a Andréia trabalhando aqui. Hoje ela não veio, mas amanhã é dia dela vir de novo. Talvez, se ela estiver bem, né? E lembrando que também amanhã já pode fazer a limpeza e o rejunte do banheiro para mim instalar um vaso sanitário neste banheiro já. E eu não posso esquecer que para instalar o vaso sanitário eu tenho que fazer a instalação da caixa d'água que já está lá em cima. E para instalar a caixa d'água, a parte mais difícil é que não tem água aqui ainda. Aí vou arrumar um jeito de encher ela e fechar todos os canos para poder usar o vaso aqui. Chuveiro também? Talvez. O detalhe é que o disco está todo quebrado e ele não se encaixa aqui na lixadeira. Porém, eu não quis cortar com a maquita. Aí eu centralizo ele bem centralizado, coloco aqui, até forçar ele para não sair do lugar, senão ele fica desbalanceado. Vou prender ele desbalanceado aqui só para vocês verem o que acontece. Ó. Dá pra ver que ele fica todo bagunçado. E aí não há quem corte assim. Agora centralizando ele dá pra remediar. Já falei o preço de um disco desse. É muito caro. Liguei um ventilador para jogar o pó para fora, porque hoje não tem vento e o pó tá ficando tudo aqui. Eu diria que está perfeito. Se não fosse uma pequena trinca aqui, ó. Porém, ele vai ficar assim, porque se eu for cortar outro, ele pode quebrar. Então, essa trinquinha aqui não quer dizer nada. Lembrando que foi 15 minutos certinho para fazer esse corte. Seguinte, muitos cortes depois, a última pedra foi essa aqui, ó. Eu errei uma, cortei ao contrário, cortei de atravessado. E aí eu tive que pegar mais meia, mas ia sobrar bem pouquinho pedaço. Olha aqui, como no outro banheiro, não colei ainda. Porém, eu vou arrepiar, colar aqui, para ver se eu acabo hoje ainda. Agora são 3 horas da tarde, até 5 horas eu quero colar tudo isso aqui. E finalizando essa parte, eu posso colocar o rodapé aqui também, ó. Aqui e nessa parte. Lá no outro banheiro já dei uma limpada, já dá para fazer o rodapé. Porém, eu creio que eu não vou conseguir fazer isso hoje. Até mesmo porque eu tô morto de cansado já. Amanhã, se tudo der certo, a gente vai rejuntar. A gente que eu digo é a Andréia. Rejuntar esse banheiro aqui. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Como no outro vídeo, não vou finalizar mostrar colando, porque é a mesma coisa de sempre, só colar a cerâmica. Lembrando que aqui, ó, eu vou tirar todos de uma vez e começar a fazer de lá para cá e ver se eu consigo. Ah, detalhe que eu não comentei. Aquele corte em ângulo ali foi cabuloso, hein? Muito trabalho para medir. Eu tirei umas peças, na verdade, quando eu trouxe as peças, eu montei elas aqui no chão.
E para fazer o risco, eu tinha cortado uma lá, aí para facilitar eu fiz isso. Mas é isso, vou ficando por aqui, deixa seu comentário aí, deixa sua crítica, lembrando que só crítica construtiva que eu aceito, as outras eu respondo com toda a educação do mundo, mas tudo bem. Fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu!